Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia muito especial. Afinal de contas, hoje é dia 22/02 de 2022 e nós estamos a 222 dias das eleições presidenciais que ocorrerão no domingo, dia 2 também. Até lá, nós discutiremos muitas coisas importantes relacionadas ao nosso país, à mudança de rumo da nossa nação. Mas o que chama mais atenção nos dias de hoje são as situações que envolvem outras nações, a geopolítica, o conflito iminente entre a Rússia, a Ucrânia e outros países também. Eu vou conversar com vocês sobre esses temas, como eles se relacionam com o Brasil, trazer também mais alguns dados novos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana e fundamentalmente a você se inscrever aqui no nosso portal. Você é muito bem-vindo. Se gostar do nosso vídeo, dê joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, mais cedo eu fiz um papo extraordinário, onde eu apresentei aqui uma série de visões que não são colocadas pelos grandes veículos de comunicação, notadamente sob a influência do que nós chamamos mídia OTAN, a mídia que vem da Europa e mídia dos Estados Unidos. E ontem eu acompanhei o pronunciamento do presidente Putin, com muita atenção, né? Vi duas vezes, porque tinha uma tradução ali em inglês de uma fonte americana, enfim. E hoje saiu uma tradução de uma agência russa. Portanto, o que nós podemos ver nesse vídeo aqui de hoje é uma fala com menos distorções que poderiam acontecer em função da tradução feita por um norte-americano ou por um grupo norte-americano. Enfim, até o momento nós não sabemos o que o presidente norte-americano dirá para o mundo, mas a minha aposta aqui é que ele vai prometer sanções comerciais e vai fazer aquele discurso de sempre, que os Estados Unidos é o país da liberdade, é o país da autodeterminação dos povos e que as nações têm que ser respeitadas, como se os norte-americanos eles nunca tivessem feito nenhuma coisa em nenhuma outra nação, né? Não tivessem influenciado, não tivessem bombardeado, invadido, subornado, feito uma série de situações, como a gente já comentou aqui ao longo dos nossos encontros. Pois bem, o que chama atenção hoje também, né, de novidade, é que os russos, apesar da imprensa estar informando que eles estão meio que recuando, ao contrário do que a gente está vendo aqui, eles continuam na sua marcha, com vários indicadores muito importantes que a gente não vê na mídia aqui no Brasil, por exemplo. A agência russa diz: Rússia insta países a seguirem exemplo e reconhecerem Donetsk e Lugansk. Então, é possível que nas próximas horas a gente veja países do arco de alianças dos russos fazendo o reconhecimento dessa independência também. Até agora nós não tivemos um pronunciamento do presidente norte-americano, até o momento que eu estou falando com vocês, mas dá para a gente fazer algumas apostas, né, de que ele fará um discurso genérico, que os Estados Unidos são amantes da liberdade, dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, enfim, e que eles farão sanções econômicas contra a Rússia. Estão prometendo já sanções econômicas aos dois estados recém-nascidos e reconhecidos pelo governo russo. Eu salientei para vocês que quando Putin ele se pronuncia, ele não está ali como apenas um estrategista pessoal, como se na Rússia nós tivéssemos ali um gado absolutamente obediente a tudo que ele está falando. Não, ele foi um homem da inteligência e tem muitos pares também da inteligência que estão no governo, estão dentro das Forças Armadas russas e dão suporte estratégico, suporte de inteligência, suporte para que Putin se pronuncie e coloque algumas cartas na mesa e faça justamente o que ele fez. Ele fez uma série de declarações que soam como ameaças e, se elas forem colocadas em xeque, o mundo é que pode perder. E ele mostrou que não está blefando quando ele fez uma transmissão desse pronunciamento dele em rede nacional para toda a Rússia, né? Pois bem, então nós vamos ver hoje o pronunciamento de Biden, reforçando esses valores, enfim, tentando ali dizer que vai fazer algum tipo de sanção contra a Rússia. Mas a Rússia se preparou muito durante esses anos todos. Eles têm uma reserva financeira fora gigantesca, de mais de 600 bilhões de dólares, tem relação comercial com quase todos os países do mundo, eles fornecem o gás para boa parte da Europa e tem 6.000 ogivas nucleares, além de um exército muito bem preparado, a segunda
força militar do planeta. Então, quem é que vai querer pagar para ver por conta de uma região ali que os russos entendem ser uma região estratégica e que está colocando a integridade da nação, a integridade do povo russo em risco? Então as cartas foram lançadas. E tem muito pouco blefe no meio dessa história, por incrível que pareça. Porque o parlamento russo, hoje, aliás, fez uma votação interessantíssima, né? O parlamento lá tem o apelido de Dumas, né? É a Câmara Legislativa da Rússia. E eles têm 400 deputados que representam as regiões todas as regiões da Rússia, como aqui no Brasil o Congresso representa, nos Estados Unidos, outras nações também. E são 400 deputados. E após Putin ter reconhecido as duas regiões ontem como independentes, o Congresso Nacional Russo, ou seja, a Dumas, ou Parlamento, reconheceram por 400 votos a 0, respaldaram a medida de Putin. Então, gente, isso é um apoio político ou não é um apoio político? Por mais que se questione ali que Putin seja um autocrata, mas é um autocrata com esse tipo de apoio político, apoio militar, apoio de inteligência e também apoio do povo russo, porque o discurso dele foi extremamente convincente. Ele disse que não vai se amedrontar com esse tipo de história, não. Isso que eu estou falando para vocês, vou colocar os links aqui no nosso encontro. Parlamento russo aprova acordos de Putin com separatistas da Ucrânia. Então, a coisa está muito complicada. Mas, ao que tudo indica, vamos aguardar o pronunciamento do presidente norte-americano, né? Eles não vão se confrontar com esse comportamento com o que está fazendo o governo russo, não. Eles vão tentar ali as sanções comerciais, as sanções geopolíticas, mas vai ficar por aí, porque o buraco é muito mais embaixo. Alguns analistas têm salientado que Vladimir Putin não é um ditadorzinho de uma republiqueta sem poder algum. Como eu já falei para vocês, é um aparato militar gigantesco que pode realmente criar a Terceira Guerra Mundial. E vindo para cá, para a nossa terra, Brasília, a gente vê a agenda do presidente da República, o pacifista, né? O homem que foi para lá convencer Putin a não invadir absolutamente nada, que as redes sociais ficaram espalhando isso para cima e para baixo, as redes bolsonaristas, que estão diminuindo, cada dia eles diminuem mais. Mas isso colou para muitas pessoas, né? Seria o caso de mandar o presidente lá de novo com a sua comitiva, né? Mas mandar para a fronteira ali, para mediar ali a situação, para ficarem ali até resolver. Quando resolver, aí eles voltam para o Brasil e dizem, olha, nós resolvemos o que está lá. Mas o presidente brasileiro, nós já sabemos que ele não trabalha fora e não trabalha dentro. Essa declaração dele de que ele era solidário com a Rússia, isso está criando um problema muito sério, porque essa declaração que foi verbalizada, que todo mundo tomou conhecimento, ela veio depois do encontro reservado que Bolsonaro teve com Putin. Então vocês imaginem, no encontro reservado, que tipo de coisa o presidente do Brasil deva ter falado para Vladimir Putin. Mas, enfim, é mais uma dessas loucuras, dessas imbecilidades que nós vemos no Brasil todos os dias. Mas imbecilidade de alguém que trabalha pouco, né? O presidente hoje ele trabalhou meia hora na parte da manhã numa cerimônia, depois teve outra de 11h30 às 14 horas, depois teve um almoço e voltou das 15 horas até as 16, trabalhou mais uma horinha, operou mais uma horinha somente. E o que está acontecendo para nós de relevante no meio dessa história toda? O conflito está lá, se as coisas se agravarem mais lá, a gente pode ter uma repercussão em preços, em situações que afetam as bolsas no mundo inteiro, e já a nossa combalida economia sofrerá mais um solavanco com aumento de preços. E se o conflito se estender e durar mais tempo, as consequências podem respingar também no agronegócio aqui no Brasil, na produção de alimentos, enfim. O negócio é bem complicado. Portanto, nós certamente veremos um discurso de Biden mais voltado a um discurso conciliatório, um discurso ufanista ali, dizendo que os americanos são os defensores da democracia planetária, coisas que a gente sabe que não são realidades, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai vendo esse tipo de situação. As patifarias continuam. Seu Augusto Aras, ele cada vez mais reconhecido pelo Brasil inteiro como engavetador-geral da República, agora cismou de fazer chicanas também. Aras pede fim do sigilo de suas petições no STF. Então, o
O Senado Federal mandou para ele um calhamaço de informações, ele ficou sentado em cima dessas informações que incriminam o presidente e seus asseclas, e agora, do nada, ele resolveu que essas informações têm que ser tornadas públicas para o povo brasileiro. É uma coisa, gente, vergonhosa, é uma coisa assim, o senador Randolph Rodrigues está ingressando com ações contra o senhor Augusto Aras, coisa que eu faria também, por conta da sua omissão e da sua ação em proteger um governo que está sendo um governo criminoso em relação ao povo brasileiro. E hoje uma notinha triste, né? Eu acompanho todas as redes de direita. E hoje eu vi um desses canais, não vou citar o nome aqui, de um apresentador, de uma pessoa que tem um canal de direita com quase 1 milhão de seguidores, cujo pai contraiu a Covid também. Esse rapaz, ele fez campanha contra a vacina, contra o passaporte da vacina, aquelas histórias todas envolvendo medicamentos, enfim, foi um negacionista. E acabou sendo vítima também daquele governante a quem ele presta apoio. Infelizmente, gente, quantas pessoas no Brasil estão passando por isso? Pessoas que estão depositando a sua fé num incapaz, num incompetente, em alguém que está agindo contra o povo brasileiro, contra o futuro da nação, contra a nossa soberania. Então, fica essa nota aí. E as coisas vão acontecendo pelas nossas costas. A Eletrobras está se reunindo hoje, o Conselho da Eletrobras, para ver se entrega também, né? Tudo que eles podem. O povo pode morrer adoecido, pode cair gente ribanceira abaixo, pode ter enchente, isso não importa. O que importa é que eles estão fazendo negócios. A quadrilha não fica um segundo sem deixar a gente sem ser lesado. E a gente tem que falar dessa forma mesmo, gente, porque isso tem que ser deslegitimado. A entrega do patrimônio brasileiro sem debate algum, o futuro presidente da nação tem que colocar isso em discussão. Tem que rever esse tipo de entrega, esse tipo de trambique que está sendo feito por meia dúzia de vigaristas nacionais mancomunados com os vigaristas internacionais, sobretudo com o apoio de militares brasileiros ou egressos das Forças Armadas. Por falar nisso, o Pazuello, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, está indo para a reserva agora. Provavelmente ele vai querer disputar algum cargo. Ele gostou do poder. Ele não quer ficar batendo mais continência, não, né? E os jornais vão colocando seus articulistas para justificarem o assalto, né? Eles colocaram aqui no Valor Econômico um artigo do senhor Edivaldo Santana, que é doutor em engenharia, mas ele foi diretor da ANEEL, agência reguladora, que sempre regula contra o povo brasileiro, né? Dizendo que o setor elétrico e o lero-lero que aconteceu, né? Fazendo questionamentos aqui em relação ao assalto. Teve um conselheiro do Tribunal de Contas da União que denunciou o assalto, mas está sendo rebatido por esses articulistas de ocasião. De repente, os jornalões pinçam alguém que coloca alguns argumentos ali para legitimar essa história toda. Então o Brasil vai ter que enfrentar essas situações e o povo brasileiro vai ter que tomar conhecimento do assalto que está acontecendo. Como eu sublinho todas as vezes, o presidente do nosso país, ele não manda em absolutamente nada que é estratégico do nosso país. Simplesmente ele terceirizou para todo tipo de bandoleiro, de vigarista para fazerem negócios. E muita gente que ganhava um saláriozinho como militar, agora está vendo perspectivas no mundo privado, sobretudo com a venda dos ativos do povo brasileiro. Bem, então, tudo isso que eu falei para vocês hoje vai ser replicado muitas vezes, os jornais estão falando isso, né, da questão internacional, e a gente vai ter que aguardar mais alguns desdobramentos, torcendo para que as coisas não se agravem, porque senão a gente vai ficar com foco de debates deslocado por essa situação muito grave, além de todas as vezes que nós já ficamos com o nosso foco deslocado, e a gente vai deixar de discutir os nossos temas nacionais e de prestar atenção nos vigaristas e nos bandidos que estão assaltando o povo brasileiro todos os dias e enganando, sobretudo, os bolsonaristas, cujo resultado pior às vezes acontece, infelizmente, para essas pessoas. Aliás, eu até deixei um comentário para o rapaz que perdeu o pai dele, me solidarizando com ele. Uma coisa é a gente ter as nossas diferenças ideológicas, mas outra coisa é a gente não se deixar desumanizar por esse tipo de comportamento que essas pessoas estão tendo durante o tempo todo aqui no nosso país. Se a gente entrar nessa também, de fato, somos nós que estamos perdendo e a gente não pode deixar que isso nos contamine, né? Vamos acreditar sempre no bem e vamos fazer a nossa parte. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente se encontra no nosso encontro de amanhã, tá bom? Um grande abraço, até lá!